vou colocar aqui um áudio para todos vocês aqui, para vocês entenderem como que funciona a Congregação Cristã no Brasil. Tá? O pessoal que está aqui no chat, que tá observando aqui o conteúdo, a Carol que está aqui, o pessoal que está me ouvindo, eu vou colocar um áudio sobre batismo, tá? Vocês vão entender como que funciona o batismo na Congregação Cristã no Brasil. Tem muitas pessoas que perguntam para mim, Michel, por que você saiu da Congregação Cristã no Brasil? Pelo simples fato de que eu peguei a Bíblia, comecei a analisar as Escrituras e percebi que a Congregação Cristã no Brasil, ela deturpa as Escrituras. Ela mente para as pessoas. Ela cria uma falsa narrativa e ela coloca na cabeça das pessoas o medo, o pânico, o pavor, principalmente no batismo. Então eu vou colocar aqui um áudio, 2 áudios, de 2 anciães. Um é o Hélio Bianco, um dos anciães mais antigos do Brás, e o outro áudio é do próprio presidente da CCB falando sobre batismo, e vocês vão ouvir se confere ou não confere com as Escrituras Sagradas, ok? Então vamos ouvir aqui o primeiro áudio, ancião Hélio Bianco. Agora, irmãos, temos alguns avisos também para a Irmandade. E depois, se um dos servos de Deus anciãos tiver alguma obra a contar, também terá oportunidade. Mas gostaríamos de dizer, irmãos, como um primeiro assunto, que aqui, no salão dos anciãos onde estamos seguindo toda a orientação das autoridades sanitárias, a distância de quase 3 metros, praticamente 3 metros, né, irmão, um dos outros, até mais, e presença sempre de médico, e todos têm uma orientação rigorosa a seguir aqui dentro. E o número de pessoas deve ser um número pequeno, porque senão nós não conseguimos cumprir tantas exigências. Por isso os nossos irmãos, está na coordenação do Bom Salvador, irmão Eliel também, os que são convidados a virem, um grupo de irmãos para cantar, um grupo de músicos pequeno para tocar, um encarregado regional, uma dupla de irmãos que fazem a interpretação, tradução também da parte de Libras, e o ministério. É para vir aqueles que são convidados. Às vezes vem o esposo e não vai poder entrar. Vem a esposa de algum irmão e fica difícil. E ninguém deve vir espontaneamente, irmão. Se alguém tem desejo, sabemos que todos temos desejo. Mas, irmãos, é bem diferente aqui o culto. É muito rigoroso aqui tudo. Vocês podem observar aqui no início desse áudio que o ancião Hélio Bianco, ele fala sobre o distanciamento. Isso foi em 2020, tá? Ele começa a falar sobre distanciamento e o medo da pandemia. Eles não deveriam ter medo de pandemia. Não foi falado ali, antes de iniciar a pandemia, que nenhum mal sucederia e nem praga alguma chegaria na tenda da Congregação Cristã no Brasil, do povo da CCB. Foi dito isso nas palavras, nos cultos. Tem culto, inclusive, aqui na internet, no YouTube, no canal dos defensores da CCB, onde as palavras ali que foram colocadas ali, foram deixadas muito claro que nenhum mal chegaria, nem praga alguma, que Deus não deixaria o povo de Deus sofrer com essa pandemia. E, inclusive, teve pregação, inclusive em Diadema, que foi falado que foi Deus que mandou essa pandemia para as pessoas. Sendo que 1000 irmãos do ministério tiveram a sua vida ceifada por essa praga, né, que veio ao mundo. E na palavra foi falado que foi o Deus da CCB que mandou essa praga para o mundo. Certo? Mas vamos continuar aqui com a fala do ancião que demonstra medo diante de uma pandemia, sendo que eles são intitulados como homens de Deus, como anjos de Deus. Eles são intitulados como
os únicos intercessores, conforme o ancião Cláudio Marsola falou num culto, onde ele deixou muito claro que eles são os únicos intercessores entre os homens e Deus. Vamos continuar aqui com a fala do Hélio Bianco. Todos estão com máscara e não se aproximam, não nos saudamos, nem com toque de mão, nem chegamos perto um do outro. Então, se mesmo assim alguém... Aqui o Hélio Bianco ele deixa muito claro, tá? Que a saudação da congregação, que é com um aperto de mão, ela transmite vírus. Ela transmite vírus. Mas eles durante 100 anos nunca tiveram essa revelação. Mas a pandemia veio para mostrar que o cálice transmite doenças e até um aperto de mão também transmite doenças. Certo? Podemos dizer que as demais igrejas estão bem mais adiantadas porque eles não saúdam com um aperto de mão. Eles saúdam levantando a mão, enfim. Podemos dizer que o Espírito Santo deles é muito mais arrojado do que o da congregação? Vamos continuar aqui. É certo que tem desejo, fale com os nossos irmãos para entrar numa ordem de convite que chegará. Sabemos, irmãos, que está tendo também vários pedidos de batismo. Agora prestem atenção aqui. O ancião da Congregação Cristã no Brasil, o senhor Hélio Bianco, esse mesmo ancião que disse que a coleta faz parte da salvação, ou seja, se você não dá a coleta, você não tem salvação, certo? E, inclusive, ele é amigo do outro ancião, que é o Salvador Bueno, que disse que a salvação é como se fosse um financiamento. Você tem que simplesmente investir para você ter a salvação, certo? Então, esse ancião, ele vai começar a falar sobre batismo, que naquela época, no início da pandemia, começou a ter uma série de solicitações de batismo. Vamos ouvir aqui o porquê que começou a ter solicitações de batismo. Vamos ouvir aqui. Ainda ontem, ou foi hoje de manhã, o irmão Cláudio contou de um mocinho, filho de nossos irmãos, que está dormindo no quarto com os pais. Preocupado. Irmãos, e temos várias informações de conversões, de pedidos de batismo. Quero contar para os irmãos rapidamente uma obra que me foi passada hoje. Prestem atenção que ele falou o seguinte: um jovem, ele com tanto medo da pandemia, ele pediu batismo. E inclusive ele conta que esse jovem, ele começou a dormir com os pais de tanto medo que ele estava sentindo. E do medo que ele estava sentindo, ele pediu batismo. Então as pessoas da congregação cristã no Brasil, elas acabam se batizando pelo medo. Elas não batizam porque elas entenderam a mensagem do Evangelho, que elas foram convertidas na mensagem do Evangelho. Que elas entenderam o porquê que Jesus Cristo veio ao mundo. Qual foi o motivo? O que os santos profetas profetizavam sobre Jesus? O que ele veio fazer no mundo? Qual foi a obra perfeita? Tanto que os discípulos perguntaram para Jesus: que obras devemos fazer, Senhor? O próprio Jesus falou: que creiam, que creiais na obra daquele que me enviou. Então, assim, se as pessoas começassem a entender a obra perfeita de Jesus Cristo, elas parariam de ter esse medo que esse jovem teve. O jovem pediu batismo não foi porque ele entendeu o Evangelho, ou porque ele teve um esclarecimento das Escrituras. Não. Ele quis se batizar por causa do medo da pandemia, porque ele tinha medo de poder falecer sem o direito da salvação. Vejam como que é deturpado o que ensinam dentro da congregação cristã no Brasil. Isso é um evangelho mentiroso. O apóstolo Paulo chamou isso de evangelho anátema. Anátema, um evangelho mentiroso. Eu vou colocar aqui o áudio do ancião Cláudio Marsola exatamente sobre isso. Vamos ouvir aqui o Cláudio Marsola falando a mesma coisa. Olha só o que ele vai falar. Vamos ouvir aqui. Muito mais obras bonitas e grandiosas por aí. Tem um irmão que ligou para mim
Ele disse, irmão Cláudio, lembra dessas crianças, dessa juventude, cuida disso. E aquilo me comoveu. E ele disse, o meu filho tem já 17 anos. Prestem atenção. O Hélio Bianco, ele contou, no culto depois desse, ele contou que um jovem estava dormindo com seus pais com medo. Sabe quantos anos que tinha esse jovem da congregação cristã no Brasil? 17 anos. Gente, desculpem, jovens da congregação, tomem vergonha na cara de vocês. Vocês com 17 anos de idade, dormindo com os pais, tendo medo. Com 17 anos de idade. Certo? É assim que funciona na CCB. Então, o jovem, 17 anos de idade, ele foi dormir com os seus pais e estava com medo e ele pediu batismo. Está aqui o ancião presidente falando. Obras bonitas e grandiosas por aí. Obra bonita e grandiosa. Tem um irmão que ligou para mim e disse, irmão Cláudio, lembra dessas crianças, dessa juventude, cuida disso. E aquilo me comoveu. E ele disse, o meu filho tem já 17 anos. Ele tem desejo de obedecer a Deus. E não tem o batismo. E ele está tão preocupado que ele não dorme mais no quartinho dele. Já vem dormir no quarto com o papai e com a mamãe. Olha o que está fazendo esta crise, esta situação. Deus tirando louvores, que Deus se glorifica-se a si mesmo. Deus não precisa do homem para ser glorificado. Ele se glorifica a si mesmo. Que ele disse, isso ele falou. Deus falou para Moisés, Moisés, não tenha receio dos egípcios e nem dos carros de Faraó. Eu vou ser glorificado neles. É eles entrar atrás de você, eu derrubo todos eles. Eu me glorifico a mim mesmo. É Deus que glorifica a si mesmo. Por isso tudo que Deus faz é de muita grandeza. Deus é que tem, irmão, como se louvar a si mesmo. O homem de si mesmo nada tem, como disse João, se do céu não lhe for dado. Tá aqui, o ancião diz aqui nesse áudio que o jovem ele simplesmente pediu batismo porque ele estava com medo, não porque ele entendeu nada do evangelho, das escrituras. E olha que vocês sentam pau nas outras igrejas, falando que os pastores são enganadores, que os pastores são malandros da fé, só que esses pastores, eles têm mais zelo pelas pessoas do que os anciães e do que o povo da CCB. Porque você simplesmente batizar um jovem porque ele está tendo medo de uma pandemia, sendo que os pastores das outras igrejas, eles incentivam a você entender primeiro as escrituras para depois você batizar, porque muitos desses jovens, eles batizam por essa emoção aí, e depois eles acabam fornicando, ou acabam até conhecendo alguma coisa diferenciada nessa vida, bebendo alguma coisa, se divertindo em algumas outras situações, se aventurando em algumas outras situações, e o povo da CCB vira as costas para eles, deixa de falar com eles, deixa de saudar eles na rua. Às vezes eles estão de short, de regata, eles falam que já é um desviado, que é um pecador, condenam essa pessoa ao inferno, não vão mais visitar eles, certo? Isso tudo porque essa pessoa não teve uma instrução sobre as Sagradas Escrituras. Elas batizaram por medo, por pavor, por pânico. É esse o evangelho que a congregação ensina para as pessoas. E essas pessoas são maldosas. As mesmas pessoas que levam esses jovens para o batismo são as mesmas pessoas que depois derrubam esse jovem. Que não tem misericórdia, que não tem perdão, não tem acolhimento, não tem ajuda. Certo? E está escrito nas Escrituras que aquele que não ama o teu irmão é homicida e Deus não se faz presente nele. Simples assim. Certo? Então, eu vejo dois anciães de cabelos grisalhos vindo em cima do púlpito dizer que o jovem pediu batismo porque ele estava com medo da pandemia. A mesma coisa que aconteceu na passagem de 99 para os anos 2000.
Quantas milhares de pessoas que a congregação batizou pelo medo do Big Bang, pelo medo do mundo acabar? Hã? Vocês usaram do púlpito simplesmente para fazer isso. Para ser um palanque do medo mesmo. Da disseminação do medo nas pessoas. Certo? E é esse que é o evangelho da congregação que está no Brasil. Simples assim.